Brasil! Brasil! Estamos iniciando a 5ª edição do programa 2018, Ano da Transformação, porque mudar é preciso. Durante os 4 programas que foram exibidos anteriormente, nós recebemos aqui no primeiro programa um pré-candidato à presidência da República, o senador Álvaro Dias. O segundo programa foi feito com um pré-candidato ao Senado da República, aqui representando o estado do Amazonas, o defensor público Carlos Alberto. O terceiro programa nós recebemos um pré-candidato ao governo do estado, o radialista Wilson Lima, e o programa de sexta-feira passada, que esteve um outro pré-candidato ao Senado da República, que é o deputado estadual Luiz Castro. E eu quero aqui mandar um abraço e os parabéns à torcida azul, né, a torcida do Caprichoso, que sagrou campeã hoje, bicampeã lá em Parintins, e também estender o meu abraço aos encarnados, né, que fizeram uma apresentação muito bonita, mas a disputa é assim, um ganha, outro perde. A mesma coisa nas eleições, né? Tem os ganhadores, tem os perdedores. E um abraço à nossa nação brasileira, que hoje sagrou-se também vitoriosa lá na Rússia, ganhando de 2-0 do México. Los hermanos quase todos estão volvendo para su casa, Argentina, México, né, Fred? E também e vamos pegar agora na próxima sexta, Bélgica, um jogo, promete ser um grande jogo, né? Porque a Bélgica está muito bem colocada. E é isso aí, 2018, ano da transformação, aqui na sua Rádio Baré, no seu Jornal do Comércio e na Amazon Play TV Digital. É uma união daqueles que nós queremos levar aos senhores, um número muito grande aí de pré-candidatos e candidatos após as convenções que irão acontecer agora entre julho e início de agosto, para que os senhores possam fazer uma avaliação daqueles que estão colocando seus nomes para a sua análise e você possa outorgar uma procuração através do voto no próximo dia 7 de outubro, quando teremos eleição quase geral aqui no Brasil, começando com o presidente da República, senador da República, deputado federal e deputado estadual. Como sempre, meu parceiro, meu amigo aqui de bancada, Fred Novaes, editor-chefe do Jornal do Comércio. E hoje nós vamos aqui, como eu disse, recebemos um candidato a presidente, 2 a senadores e 1 a governador. E agora nós vamos receber uma pré-candidata à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. É com prazer que a gente recebe a professora Terezinha Ruiz. Boa tarde, professora. Boa tarde, um prazer é meu de estar aqui em 3 grandes meios de comunicação. Rádio Baré, Jornal do Comércio, um excelente jornal, por sinal. Parabéns ao Fred ali que faz toda essa edição. E a Amazon Play, então as ordens. Ok. A nossa convidada, ela foi por 2 vezes deputada estadual aqui pelo Amazonas e atualmente ela tem a sua cadeira na Câmara Municipal de Manaus. Ela durante muito tempo pertenceu ao antigo PFL, o DEM, e agora ela está no PSDB, que é o partido ao qual ela vai concorrer à Assembleia Legislativa nas eleições do próximo dia 7 de outubro. Ela tem uma formação vasta, principalmente na área do magistério, onde ela sempre lutou e sempre luta, prega suas ações no setor da educação. E agora, como eu sempre faço a primeira pergunta, professora vereadora, né? Por que a senhora quer voltar a ser uma deputada estadual pelo estado do Amazonas? Bem, algumas pessoas já até me perguntaram isso. Nós temos uma vasta experiência na área de educação,
Sempre trabalhei muito, não só o município de Manaus, mas eu vejo que no interior a gente precisa ter uma ação muito mais forte na questão das escolas, da melhoria do trabalho do professor, na melhoria da educação e da cultura. E com isso, com esse trabalho que nós fizemos na Assembleia, eu tive uma votação excelente para a reeleição, mas não consegui entrar, até porque na época o partido só fez um, e eu era a segunda. Então eu vejo que eu posso contribuir não só na educação, mas posso contribuir muito pela nossa experiência, pela nossa vontade de realizar com o esporte, com a cultura e até com a economia, embora eu não seja uma expert em economia, mas a gente sempre está acompanhando e hoje o Amazonas precisa investir muito na piscicultura e no turismo, então eu quero contribuir para o nosso estado. Você pode participar do programa através do nosso WhatsApp 98415-2544, que está aí na tela. Eu repito, 98415-2544, ou também direto na nossa página da Amazon Play TV Digital. Vamos lá agora para o meu parceiro aqui, Fred Novaes. A nossa entrevistada está aqui à sua disposição. Perfeito. Vereadora, o TSE decidiu nesse ano uma cota de 30% no fundo eleitoral para a participação das mulheres no pleito. Na última sexta-feira, essa decisão foi ampliada, inclusive, para a questão dessa cota de 30% também para a propaganda eleitoral. Como é que a senhora vê essa decisão? A senhora acredita que isso vai realmente ampliar a participação da mulher como representante das mulheres no legislativo, assim como no próprio executivo, no restante do país? Nós do PSDB, nós temos uma comissão forte das mulheres, porque a deputada federal Ieda Cruz, ela tem acompanhado de perto. Nós temos incentivado muito as mulheres a participar da política. Recentemente, na semana passada, a professora Cecília Otis esteve em Brasília participando da reunião e confirmando o repasse de 30% do PSDB Mulher. Então, não diria que agora as mulheres vão todas entrar na política, mas é uma segurança, uma certeza que nós teremos como competir em melhores condições com os homens, porque a cota feminina nunca foi observada como deveria. Hoje está na lei, é garantido os 30% para investir somente em mulheres, que não poderá ser desviado para colocar em outra candidatura masculina. Tem que ser comprovado e utilizado para as candidatas mulheres. Então, temos que incentivar e mostrar que as mulheres têm condições de fazer parte da vida política com toda a sua responsabilidade, com todo o seu compromisso. Eu queria fazer um questionamento aqui para a nossa entrevistada, a professora Terezinha Ruiz. Professora, nós estamos vendo aí, a gente que milita quase que diariamente aqui ouvindo as pessoas, conversando na rua, que o povo está clamando por mudança, né? A gente vê nas manifestações e eles pedem, tem gente que está pregando aí, não vote naqueles que têm mandato. Eu particularmente sou contra isso. Eu acho que a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio, né? Nós temos que saber separar o joio do trigo. Infelizmente, né, nós tivemos aí, principalmente na política nacional, lá em Brasília, um exemplo do que não se deve fazer na política de um país, né? E esses últimos 4, 5 anos realmente são coisas que assustam a todos. E atingiu, de uma certa forma, o eleitor, e principalmente aquele da classe C e D, né, que sempre as pessoas subestimam, acham que eles vão trocar seu voto por qualquer brinde, por qualquer coisa, mas eu vejo, principalmente nessa classe, que eles estão mais politizados e sabem o que quer. Como é que a senhora analisa isso, a senhora que já está há algum tempo militando na política aqui do estado do Amazonas, e como é que a senhora se posiciona nesse novo clamor que a população está exigindo do político brasileiro? Nós não podemos tirar de maneira nenhuma dizer que o povo está errado, o povo está certo, eles têm razão. Ninguém está aguentando mais todas essas denúncias, todos esses desvios. Corrupção é uma coisa que deveria ser banida do nosso Brasil.
Não seria diferente aqui no Amazonas, a gente se preocupa com isso. E o que eu peço, e quando eu estou conversando, falando com as pessoas na minha pré-candidatura, que eles analisem o trabalho do candidato, a postura do candidato, aquilo que ele já fez. Eu acho que é muito importante ter o que mostrar para a população como é que ele tem agido no parlamento, como é que ele é sua vida pessoal, como é que ele se comporta, porque a população não aguenta mais e a gente também entende e procura mostrar o trabalho que foi feito, quais são os meus compromissos. Por isso que eu vivo na rua trabalhando, por isso que eu vivo nos bairros. Quem disser que não me conhece, às vezes a gente fica até assim, poucas pessoas, graças a Deus, meu nome é um nome conhecido, mas eu deixo muito claro, analise, não vim aqui dizer que eu sou a melhor candidata, mas tem sim bons candidatos e pessoas que têm compromisso com o povo. Agora ele tem que prestar atenção demais, tem que analisar o currículo do candidato, as suas propostas e o que ele já fez. Porque aí sim ele votará com mais segurança ou poderá assim escolher uma pessoa que goste da sua terra, que goste do nosso Brasil, para a gente fazer algo diferente, transformar o nosso Brasil num país que dê resultado para a nossa população, para as pessoas mais carentes, para as pessoas que realmente precisam de saúde, precisam de boa educação e, acima de tudo, de segurança. Vereadora, a senhora é presidente da Comissão de Educação na Câmara, né? Sim. A senhora também é da base do prefeito Arthur, do PSDB? Sim. Como é que a senhora recebe, como é que a senhora se posiciona com relação quando surgem denúncias como essa apresentada ao TSE, de contratos firmados com a CEMED, com um grupo de empresas que atende a Secretaria desde 2013, que vem sendo questionado pelo volume e também de estar, de certa forma, sendo direcionado, enfim, de uma forma não muito transparente. Como é que a senhora avalia esse tipo de denúncia e como é que a senhora se posiciona como parlamentar diante desse tipo de situação? Como eu já fui da secretaria, eu tenho um conhecimento um pouco mais abalizado da questão da utilização correta do recurso, ou seja, do recurso municipal ou do Fundeb. Então eu procuro a secretária de Educação, procuro o diretor administrativo financeiro ou subsecretário e vou buscar todas as informações. Eu nunca vou para lá defender se eu não tiver certeza do que eu vi. Então, como eu li essa notícia, eu não procurei ainda a secretaria, vou procurar amanhã, até está na minha agenda cedo para ir conversar com eles, analisar essa situação e depois vou me posicionar na tribuna. E eu espero, tenho certeza, ali a gente conhece, as pessoas que estão à frente da CEMED têm tido muito cuidado com tudo isso. Eu espero que nada disso esteja realmente como está sendo colocado. Vou procurar explicar para a população na tribuna, assim que nós voltarmos, e conversar com o prefeito, se não for necessário. Eu tenho sido bem recebida pelo prefeito, muitas vezes, quando a gente trata dos problemas da educação do professor, ou algumas ações que são... Eu tenho dito ao prefeito, olha, temos a oportunidade de fazer dessa ou daquela maneira, e eles pedem para mim conversar com a professora Kátia, e conversar lá na CEMED pela experiência que nós já tivemos lá. Eu sou funcionária de carreira da CEMED, sou aposentada como professora pela CEMED. Na época que eu era do Estado, eu acabei pedindo a exoneração da minha cadeira do Estado, fiquei só na CEMED. Então, sempre busquei ajudar e contribuir para que a educação do município crescesse, melhorasse, tivesse melhores índices, os professores tivessem melhores condições de trabalho. Então, esse é um assunto que vai ser tratado com muita atenção, com muito carinho, para a gente dar uma resposta para nossas colegas, professores e para a população de uma maneira geral. Agora nós vamos perguntar para o outro debatedor que faz parte aqui do programa, da Amazon Play, TV Digital e Jornal do Comércio, Rádio Baré. Nós vamos responder aqui as inúmeras perguntas que estão chegando através da nossa página no Amazon Play. E todas são quase voltadas para o mesmo assunto. Então, a senhora vai responder aí para o Davi Lima, para a Helena Lenor. Por favor, dá para subir aí para mim olhar aí mais. Tem com a Terezinha que eu quero procurando. Tá. A Binéia Nascimento, que também vai para a mesma pergunta. O José Mota. Então, eles representam os demais que estão direcionando a pergunta sobre
a entrada dos novos concursados e que isso não está acontecendo na CEMED, e qual o seu papel, qual a sua contribuição que a senhora pode dar para resolver o problema dessas pessoas que estão concursadas e não tomam posse. Ainda não tomaram, né? Não. Nós já cuidamos disso e graças a Deus a gente conseguiu aproveitar um concurso de 2014 que tínhamos 200 pedagogos aprovados. Venceria este concurso dia 3 de junho e nós conseguimos ampliar o número de vagas dos 200 que não tinha vaga no plano de cargos, já tinha sido chamado todos, e hoje foram chamados 200 pedagogos de 2014. E já foram chamados 78 professores do novo concurso. Eu quero aproveitar esse momento, que esse programa é muito assistido, é muito acompanhado, para dar uma explicação. O planejamento, ele vem da secretaria. Eu apenas contribuo indo lá, buscando ajudar os professores que são meus colegas. São pessoas da minha classe que eu sei o quanto é importante um professor estar empregado na sala de aula. Então, hoje, nós já temos um conhecimento, através das orientações que eu obti na CEMED, que serão chamados agora, nesses próximos dias, os professores concursados, já estão sendo chamados. Já houve os 2 chamamentos. Só não serão chamados da zona ribeirinha, porque é muito difícil você pegar o professor no meio do ano, lá do mais distante, e da mais distante escola, que chega, nós temos a escola aqui de Manaus, que fica bem próximo de Novo Vairão, e trocar de professor, e até pela estrutura que precisa. Mas eu quero explicar a todos os concursados que eu sou a favor, sim, de chamar, que eles tomem posse. Inclusive, não são mais 400 vagas, vocês já sabem que agora nós conseguimos ampliar mais 258 vagas. Em lugar de chamar 400 professores, serão chamados 658. Desses 658, 70 e poucos já foram chamados. E ainda mais uns de matemática, de ciências. Agora, alguém que queira ganhar voto com o professor concursado, está dizendo que eu sou contra. Não posso ser contra ninguém. Até porque eu não mando na CEMED, eu apenas ajudo a orientar onde é que está melhor. E também os professores que estão esperando depois do número de aprovados, eles estão muito lá embaixo. Tem que ter uma nova lei do Executivo para ampliar o número de vagas de dentro do plano de cargos dos estatutários, para poder chamar aqueles que não passaram dentro das vagas que existem hoje. Isso é um trabalho demorado que vai vir ao longo do tempo, mas a gente está ali para ajudar e proteger os colegas. Portanto, serão chamados os professores concursados dentro das vagas, mas a gente pede que os professores que estão no contrato de 2014 permaneçam até o final do ano, até para não criar um problema pedagógico com a criança. A criança está acostumada, principalmente da educação infantil, da creche, com aquele professor, já tem aquele jeitinho, de repente vamos trocar e botar outro. Não, vocês terão vagas, os concursados já estão garantidos a chamada, dentro do número de vaga que está lá, 658, e permanece, pelo menos no horário, o professor de 2014. Esta é a minha posição. Não sou contra, mas tem alguém dizendo que eu sou contra. E eu deixo aqui a critério do colega professor para fazer uma avaliação do que eu já fiz e o que eu continuo fazendo por eles. Fred, uma pergunta? Sim. A senhora relatou antes do início da nossa entrevista que a senhora, na tentativa da sua reeleição à cadeira na Assembleia, a senhora conseguiu um quantitativo de votos suficiente, mas infelizmente não conseguiu acessar pelos critérios. A questão da legenda, né? Exatamente. Como é que a senhora, nessa questão, como é que a senhora vê a reforma política? Como que ela foi feita? O que você conseguiu fazer? Se atendeu às expectativas, no caso das suas expectativas com relação a essa necessidade de mudança, de adequação da legislação eleitoral, e o que precisaria fazer, no seu ponto de vista, para que ela ficasse realmente mais, conseguisse sanar questões que atrapalham, de certa forma, um retorno que seja mais adequado aí à população? Pois é, eu acredito que isso ainda não se resolveu, né? Mesmo trazendo a reforma, na próxima eleição acabaram as coligações, né? Porque
eu tive em torno de 16 mil votos na minha primeira eleição, fui eleita. Fui a mais votada do Democrata. Na segunda, eu tive 19 mil e poucos votos e eu não entrei. Mas teve um amigo, um colega nosso que entrou com 10 mil votos de outro partido. Então, hoje o Brasil precisa realmente analisar essa questão das legendas. E isso acaba nos trazendo algumas dificuldades. Se você fizer a lista fechada, muitos deixarão de entrar, não é verdade? Porque aí só entra aqueles que já têm mais votos e que tenha alguém dentro do partido para lhe nomear. É preciso se analisar com muito critério e ao acabar as coligações, talvez a gente consiga fazer um pouco mais de justiça do que o eleitorado quer. Porque, na verdade, nem todos os eleitos são aqueles que os eleitores votam. Quantos têm uma excelente votação e não conseguem entrar? Para que a gente possa ser mais justo na distribuição das vagas. E uma das coisas assim que eu defendo muito é a diminuição de partidos, sabe? Eu acho que se a gente diminuir o número de partidos, a gente alcança também uma melhor maneira, um melhor resultado para se nomear, para ser eleito aqueles que têm mais votos. A senhora é favorável então à cláusula de barreira? Eu sou favorável. Eu sou muito favorável. Aproveitando, a senhora mudou agora em abril, né, do DEM para o PSDB. Sim. Essa mudança tem a ver com essa questão de legenda, de coligação? Qual foi a razão da sua saída do DEM para o PSDB? Na verdade, a gente pediu que o DEM se organizasse com bastante antecedência. E a gente não sentiu essa organização para que a gente pudesse ter sucesso. Eu sei que tem um deputado estadual lá, um democrata, tem uma chance grande de ter uma boa votação. Então nós queríamos estar abrigados num partido que tivesse chance, e já das outras eleições eu também caminhei com o PSDB. Eu tive vários convites para ir para o PSDB na minha eleição de vereadora, mas até por já estar ali no Democrata, porque já tinha caminhado toda a minha vida política, eu comecei só no Democrata, então eu aguardei o momento e eu achei que esse era o momento que eu posso ter mais chance, ter apoio, ter condições de galgar a deputada estadual. Foi uma oportunidade que eu recebi o convite do Arthur Bisneto, o prefeito Arthur também me recebeu muito bem, então achamos que no PSDB a gente teria sucesso. Professora, eu estou vendo aqui no seu currículo que a senhora por 2 vezes assumiu a Secretaria Municipal de Educação, né? A senhora teve 2 ocasiões em que foi titular daquela pasta. A senhora entrou em 2002, ficou até 2004 e em 2009 a senhora assumiu novamente o cargo por um período curto de apenas 4 meses. E eu queria, justamente em cima desses assuntos que eu li aqui dos nossos seguidores, que continuam insistindo nas perguntas, a senhora que viveu esse momento lá como secretária, tá? Qual é a dificuldade que existe quando se realiza um concurso público, né? As pessoas são chamadas, tem que estudar, paga a taxa lá para fazer o concurso, pega uma classificação. Qual esse tempo que existe entre a realização do concurso, aprovação dos candidatos e posse, né? Eu entendo, como um gestor privado, que quando se faz uma coisa nesse sentido é porque está precisando daquele colaborador, né? Por que as posses não são imediatas e às vezes leva esse tempo todo, que a gente tem gente aí de 2016, inclusive, que não foi chamada? Se coloca um número de vagas, né, dentro do concurso, e tem as outras, chama-se de reserva, né, vagas da reserva. E às vezes não se amplia o número de vagas daquele plano de cargo para que possa chamar mais. Aí se aguarda o período onde vai até as aposentadorias, onde as pessoas às vezes pedem exoneração por vários motivos. No caso da educação, existe uma mobilidade muito grande dentro dos professores. Professores que sofrem readaptação, professores que aposentam, outros que morrem. Então, para o cargo, precisa-se de muito mais professores, só que dentro do plano de cargo não está completa todas essas vagas, até porque não dá.
Eu não posso colocar numa cadeira de professor estatutário um outro estatutário substituindo ele. Se ele entrar de licença médica, eu tenho que pegar uma pessoa que seja RDA ou PSS, que é a mesma coisa. Portanto, não é muito fácil a gente botar tudo bem arrumadinho dentro do plano de cargo da educação, principalmente. Uma outra coisa é, quando você faz um concurso, você faz para aquela área, Zona Norte, ou então Zona Leste. Existem vários casos que até já me procuraram, ai, professora, eu não estou mais morando na Zona Leste, eu quero ir para a Zona Norte. Existe uma pressão muito grande para o funcionário não ficar na sala de aula, muitas vezes. Professor, eu preciso sair porque eu estou com esse ou aquele problema. E quando você chama também o professor para tomar posse, ele tem 60 dias que ele pode pedir. Primeiro ele pode pedir 30 dias por uma questão de documentação ou de qualquer coisa que ele coloque, ou pode por mais 30, são 60 dias. Então, tudo isso cria muita dificuldade de tomar posse. E só se pode chamar um novo grupo quando aqueles que anteriormente foram esgotados todas as possibilidades para eles tomarem posse. Então, tudo isso, o ano está correndo. O aluno tem que ter o professor na sala de aula, não é? As dificuldades de uma Secretaria de Educação é muito grande, porque nós só temos 30 dias de férias no início do ano, que é janeiro, e 15 dias agora no período do boi. Então não tem outro, tem que resolver tudo aquilo naquele período, e a aula continua. Portanto, é essa a maior dificuldade. E ainda existe o recurso, que eu acho que esse também é um ponto que quase não se fala. Um professor estatutário, ele tem que ficar na folha de pagamento recebendo integralmente todos os meses. O RDA ou o PSS, a gente pode, inclusive, a carga dobrada não dá para pagar naquele mês, se paga no mês seguinte, entendeu? É diferente. Quando você bota o professor estatutário na sala, a partir daí tem que ser garantido direitos e todos aquilo que é devido a ele. É muito difícil você arrumar o quadro de um mês para o outro. Eu quero ler aqui um comentário da Nayandra Pires. Ela diz que sabemos que a senhora não manda na CEMED, mas sabemos que a senhora tem a oportunidade de ajudar os professores. Então ajude, não fique contra os concursados de 2018. Ela já respondeu essa pergunta, foi a primeira colocação que nós fizemos. E eu quero então complementar aqui, antes de passar para o Fred, que eu acho que falta uma ausência de informação do Executivo para essas pessoas, né? Porque realmente o papel de nomeação cabe ao Executivo, não ao Legislativo. E eu não vejo nenhum tipo de informação mais concreta para que essas pessoas que estão aí angustiadas para tomar posse naquilo que de direito eles prestaram concurso e foram aprovados, não tenha assim, uma informação tão detalhada como a própria vereadora colocou aqui agora. Fred. A minha questão é em cima disso, porque a senhora, como professora, né, e também vereadora, a senhora atua na representação de umas categorias que talvez ano a ano mais tem uma relação problemática com o município. E a senhora, por outro lado, também é da base aliada do prefeito. Como é que a senhora se posiciona nesse conflito, vamos dizer assim, entre essa categoria, que é uma categoria que luta pelos seus direitos, é claro, como todas as outras, mas como é que a senhora se posiciona dentro dessa artilharia, vamos dizer assim, de um lado tendo que ser representante dos professores e por outro lado também ser da base aliada do prefeito? Não é uma situação fácil, mas eu tenho uma coisa que todos os professores que me conhecem sabem que olhando nos olhos, eu falo a verdade para eles. Eu não engano e digo assim, olha, eu vou lá com a secretária e vou pedir para resolver. Eu não faço isso. Eu me posiciono naquilo que é melhor para o funcionário e o que ele é certo e o que é melhor para aquelas crianças. Eu me coloco na posição de família. Poxa, meu aluno está lá, meu filho está lá na escola, eu preciso que a professora dê continuidade ao trabalho dele. Mas aí eu vou querer dizer que a professora lá, por algum motivo, faltou muito e eu vou ter que protegê-la. Não, eu procuro falar a verdade. Eu tenho falado a verdade para todos os concursados. Vocês serão chamados este ano. Tenham calma, a CEMED está se organizando, mas vamos pelo menos deixar o professor PSS em uma cadeira. Então, essa é minha posição, sempre foi assim.
Não engano por questões eleitoreiras, não faço isso, porque eu acho que lá na frente o colega vai ver que eu não estaria falando a verdade. E quando tem qualquer problema, nós tivemos um problema agora no final de 2013, aliás, desculpe, no final de 2017 para 2018, havia uma portaria de dispensa de mais de 600 professores, que era o contrato 2014. Eu estava de férias, quando eu voltei, tirei 15 dias de férias, quando eu cheguei eu li no Diário Oficial. O primeiro procedimento que eu fiz foi ir ao prefeito, à secretária, conversei com ele, mostrei quanto seria difícil, porque naquele momento o concurso ainda não tinha sido realizado, as aulas iam começar no início de fevereiro, e os alunos iam estar prejudicados, porque não ia dar para chamar de imediato os concursados, e os alunos iam ter menos 600 professores. Foi feita uma portaria de reintegração e colocou aqueles que tinham direito de vaga. Então eu tenho trabalhado desta maneira, sempre fazendo uma interface entre o prefeito, a professora Cátia, que é a atual secretária, e os colegas professores. Quando eles chegam a mim para conversar, eu esclareço que de fato dá para fazer o que pode fazer, o que deve ser feito. Entendeu? Tanto que eu vejo assim, esses professores concursados que estão angustiados porque ainda não vão ser chamados, a maioria ainda não está dentro do plano das vagas existentes. Então a gente vai lutar e, a partir de agora, que ela vai ser chamado, esses todos aprovados, e o reserva lá, quadro reserva, a gente vai trabalhar para a própria CEMED enviar para o Legislativo, para a Comissão, para a Câmara, um novo aumento de vaga para que eles possam ser chamados em uma outra oportunidade. A gente tem que trabalhar da maneira que realmente dê condições, porque hoje a arrecadação só cai, o Fundeb não é o mesmo de alguns anos atrás. Então a gente tem essa preocupação de apoiá-los, mas também não deixar com que a prefeitura se comprometa com uma coisa, um orçamento maior, e depois não tenha as condições necessárias para executar seu orçamento. É assim que eu acho, dessa maneira. Vereadora, é perceptível, até pela mais recente pesquisa, um certo nível de rejeição que a representação do PSDB nacional tem no Amazonas. Você vê a posição nas pesquisas eleitorais para a presidência, colocam o pré-candidato Geraldo Alckmin numa posição bem, vamos dizer assim, bem abaixo da média nacional aqui no Amazonas. E aqui a gente tem um cenário que a maior liderança do PSDB, que é o prefeito Arthur, também não, vamos dizer assim, não vem bicando muito bem com um pré-candidato à presidência, né? Como é que a senhora enxerga esse cenário, mais um cenário de conflito, né? Como é que a senhora enxerga isso e de que forma poderia, vamos dizer assim, diminuir essa rejeição à liderança nacional do PSDB aqui no Amazonas? Pois é, a gente ficou um pouco, eu até acompanhei algumas atividades de reuniões que teve em Brasília, e a gente sente que realmente não é unanimidade o nome do Geraldo Alckmin. Eu particularmente acho uma pessoa inteligente, um homem muito bom para o Brasil, mas eu vou esperar a orientação do prefeito. E eu sei que o prefeito tem analisado, tem buscado conversar com vários políticos do PSDB, e até o momento nós não tivemos nenhum esclarecimento da posição que o Amazonas vai tomar. Então, como nós estamos iniciando aqui nossa trajetória política no PSDB, eu tenho procurado ouvir mais e falar menos. Por quê? Porque quem gosta desse trabalho, dessas brigas, essas confusões que existem no partido, às vezes podem até prejudicar, não é verdade? Dando opiniões que não venham a contribuir com o partido. O PSDB em São Paulo sempre foi um partido muito mais votado do que aqui no Amazonas, porque você sabe que nas últimas eleições para a presidência, o PT sempre se destacou mais do que o PSDB aqui no Amazonas, sempre foi muito mais votado. E eu sinto isso até nas pessoas que eu me dou, que nós aqui no Amazonas ainda vamos ter que enfrentar algumas dificuldades na posição de como trabalhar a presidência do PSDB. Então, espero uma orientação maior. Tenho analisado em todos os ângulos, até com pessoas, deputados federais de Brasília,
que nós tivemos a oportunidade de reunir, fizemos um encontro em Belém, recentemente só com mulheres parlamentares, tá? E elas ali defendiam a candidatura de Geraldo Alckmin. Então a gente fica esperando uma decisão de Manaus, do Amazonas principalmente, e seja o melhor para o Brasil. Eu não queria só que fosse bom só para o Amazonas, eu queria que fosse o melhor nome para o Brasil, que nós estamos precisando. Por isso que eu gostei muito do nome do programa, 2018, a transformação, o ano da transformação. E é isso que a gente quer, que o Brasil passe por uma transformação e que venha coisas boas e positivas para o nosso país. Ok. Nós estamos chegando ao fim do primeiro bloco, bloco aqui do programa. Só para dar uma colherzinha de chá para a senhora, professora, aqui nós temos as pessoas que gostam da senhora também. A Luciana, né, diz que está ali parabenizando, que a senhora sempre foi uma lutadora pela educação. O Rai diz que o Rai, parabéns, professora Terezinha, reconhece seu esforço frente à educação no município de Manaus. E tem também a Cília Marques, parabéns, professora, pelo trabalho desenvolvido com grande dignidade. A democracia é isso, né? Todos têm direitos, né? De falar, de se posicionar, de ser a favor, de ser contra, mas o mais importante é que aqueles que aqui sentam para levar a mensagem até os senhores, eles consigam transmitir com sinceridade, com conhecimento, o que eles podem fazer por você durante o exercício de um mandato eletivo. Eu volto daqui a pouco aqui na Amazon Play, TV Digital, Jornal do Comércio e Rádio Baré com o programa 2018, o ano da transformação. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel. Com localização privilegiada, a poucos metros maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social, o Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Estamos de volta aqui no segundo bloco de 2018, ano da transformação, programa do Jornal do Comércio, Rádio Baré e Amazon Play TV Digital, onde recebemos aqui eu e o Fred, aqueles que postulam um cargo eletivo agora na eleição de 2018, e hoje estamos recebendo aqui a professora Terezinha Ruiz, que atualmente exerce o mandato de vereadora na cidade de Manaus, e postula uma vaga lá na Assembleia Legislativa, onde ela já ocupou uma das cadeiras lá por 2 mandatos. Professora, eu questiono muito, a gente vê hoje que um dos assuntos que mais mexe com a população, e isso é em todo o território nacional, é o problema da segurança pública. Eu, com a idade que tenho, que não vou revelar, tá? Eu sempre ouvi que a educação era o melhor caminho para diminuir a insegurança no país e principalmente numa cidade como a nossa, onde nós temos aí
várias questões de desemprego, de desesperança, de pessoas que vêm para Manaus, saem do interior, porque o interior também sofre muito com a ausência de projetos. Mas eu sempre vi isso no discurso. Eu nunca vi na prática a educação ser priorizada por qualquer governo que seja. Eu queria a sua posição sobre isso, professora. Bem, eu vejo que realmente a escola pública, a escola, de uma maneira geral, ela perdeu aquela motivação para o aluno. Eu assisti um programa falando sobre educação do Brasil e os alunos eram perguntados, principalmente do ensino médio, por que eles não ficavam em sala de aula. Porque não tem motivo, não tem mais razão de ficar. Só escreve na lousa, passa a tarefa para casa, alguma pesquisa. Nós precisamos não só trabalhar a educação formal, mas tem que trabalhar a formação profissional, tem que trabalhar cultura de uma maneira geral, porque hoje o jovem gosta de atividades culturais e o esporte. Se nós fizermos esse tripé, principalmente na educação básica, nós vamos manter o aluno mais tempo dentro da escola, dando motivação, procurando descobrir o seu talento, a sua característica, aquele jeito que ele tem para as artes, e já preparando ele para o mercado de trabalho. Sem isso, realmente nós vamos estar perdendo, como já está acontecendo, nosso jovem para as drogas e também para o crime, porque tem morrido mais jovens no nosso Brasil do que mesmo as pessoas de mais idade, porque você, ao verificar as pesquisas ultimamente, em cima dos jovens. Nós temos jovens que estão perdendo idade de 14, 16 anos, que já estão no mundo do crime e que estão morrendo também por conta dessa violência que nós estamos enfrentando. Então, é preciso. A escola de tempo integral, ela é excelente, mas se ela não tiver esse tripé, educação, esporte e cultura, não adianta ser uma escola de tempo integral. Não adianta o jovem, a gente fala criança, mas a maioria das escolas é mais o ensino médio. Ele vai para a escola, de manhã ele está na sala de aula. Quando ele sai dali, ele vai almoçar, depois ele vai para uma sala assistir televisão, ou então ele vai fazer as atividades da sala de aula, as tarefas, os exercícios, as pesquisas, com outro professor. E cadê a escola para ensinar línguas? Colocar o inglês, o espanhol, o francês, ele vai fazer a sua opção. As atividades esportivas, cadê o curso profissionalizante, ou então faz algo que ele goste daquilo que ele está fazendo. Não vai acontecer, então o aluno não vai permanecer na escola. Tem várias outras maneiras dele se formar, dele concluir ensino médio e não precisa mais da escola, porque tem aí o supletivo, educação de jovens adultos, várias outras modalidades de conclusão do curso de educação básica sem precisar ir para a escola. Caso a senhora seja eleita deputada estadual, porque esse é um trabalho também do legislativo, né, em propostas de lei para que as escolas. A senhora pretende colocar o seu pensamento de como fazer educação em projetos de lei para aprovação na Assembleia? Sim, olha, uma das coisas que eu sempre lembro e que dava resultado, nós tínhamos 5 centros culturais dentro da CEMED. Eles eram acoplados a nossas atividades. O que acontecia? Lá se ensinava violino, se ensinava balé e várias outras atividades. Hoje, ao longo desses anos, depois que eu saí de 2005 para cá, foram acabando com esses centros culturais, inclusive um lá no São José, que era um circo-escola, que nós oferecíamos atividade circense. Ele se acabou, está lá destruído, está se procurando fazer umas outras atividades, inclusive tem uma proposta do Fundo Social da Prefeitura, da Dona Elizabeth, para construir uma praça da juventude lá. Mas por que ele foi abandonado, professor? Porque as outras administrações deslocaram eles da secretaria e não deram continuidade ao projeto. Nós fazíamos uma apresentação na Ponta Negra com alunos de violino, só crianças carentes que tocavam violino, sanfona e vários instrumentos. Balé, teatro, só tem 2 funcionando, que eu tenho dado o apoio que posso. Inclusive peço para a Secretaria de Educação não abandoná-los, eles têm dado também um apoio.
que é um que fica no São José 4, que é o Centro Cultural Nelson Neto, que foi uma homenagem a meu esposo, que ele trabalhava muito naquela área, e o Aníbal Bessa. São os dois, que inclusive hoje o Corumim na Lata, que é um projeto de aproveitamento de materiais reciclados, foi na minha época que foi construído, foi começado. O professor continua dando apoio, é um grupo de professores muito dedicado. Precisávamos ter mais atividades culturais, eu tenho certeza. As fanfarras, que não tem mais, é outro projeto que ajuda a manter o aluno na escola, motiva o aluno. Então, só a educação formal hoje já não prende tanto, a não ser que aquele menino ainda seja mantido pela família, que acompanha, que vai para a escola todo mês, que procura acompanhar seu filho para ele não sair, para ele não sair da escola ou invadir-se. É um problema sério que a gente precisa cuidar, e a gente tem sim várias propostas que vai ser possível apresentar para o executivo se a gente tiver essa oportunidade. Fred. Vereadora, tramita em regime de urgência na Câmara dos Deputados um projeto de lei que trata da criação de 400 novos municípios no país, né? A gente tem conhecimento que há pelo menos 19 propostas para a criação de municípios no Amazonas. A senhora, quando era deputada, inclusive trabalhou na comissão que foi criada dentro da Assembleia para tratar sobre essa criação de novos municípios, né, na emancipação de distritos, né, transformados em municípios. Como é que a senhora vê essa questão? Olha, com as dificuldades geográficas que nós temos no Amazonas, eu sou extremamente favorável a isso. É preciso deixar um pouco a vaidade a gente tem um problema de vaidade, né? Eu não quero que Manaus se divida porque vou perder recursos, vai deixar de ser. Mas nesse momento a gente tem que se preocupar com a população, com as pessoas, e até para poder se administrar melhor. Seria muito importante que a gente conseguisse fazer isso, principalmente, eu vou defender o nosso estado, o estado do Amazonas, que a gente sabe das dificuldades para se chegar naqueles municípios mais distantes. Seria um passo bom, importante, e que talvez a gente conseguisse minimizar os problemas estruturais que o Amazonas sofre na questão da saúde, na questão da educação, que é grave, e até no transporte, como é difícil para nós que precisamos ir a vários lugares, sempre, ou com mandato, ou quando temos parentes fora daqui, é muito difícil se ir até aos nossos municípios. Então, era o momento de se avaliar e que isso possa passar na Câmara Federal, que já vem muitos anos. Essa luta não é de agora, e essa luta não é de 5 anos atrás, é de muitos anos atrás. A questão é o orçamento, né? Orçamento, mas a gente precisa também, o orçamento também tem que ser melhor planejado, né? Eu sou a favor de que a gente faça uma avaliação de toda esta situação do Brasil, porque quando a gente vê que falta dinheiro para a saúde e se tem tanto dinheiro no governo federal para dar auxílio moradia, é preciso que se veja não só do político, da questão do legislativo, mas de todos os nossos poderes, para que a gente possa atender melhor a população do Brasil e do Amazonas, que a gente vai defender mais, de qualquer maneira, o nosso Amazonas. Falando em recursos, muito se fala, quando se pensa nesse desalento eleitoral de muitas pessoas que deixam até de votar, como vimos na eleição suplementar do ano passado, muita gente questiona, vamos dizer assim, supostos privilégios da classe política com relação a cotas, a receitas extras ao salário. Como é que a senhora enxerga esse questionamento de parte da população com relação a esses supostos privilégios da classe política? A senhora concorda com eles? A senhora acha que poderia ser diminuído, ou aquilo que tem hoje realmente é uma necessidade para o exercício da atividade parlamentar e política? Tem algumas coisas que realmente a gente precisa cortar. Eu acho que viagens que não são de interesse do estado ou do município, isso aí não é necessário, não precisa ser bancado pelo legislativo. E eu falo que a nível local, mas tem viagens para o exterior, para tantos outros lugares. Bancar viagem para os nossos parlamentares, para mim, isso não tem necessidade. O mínimo que se precisa é manter o trabalho
dentro das comissões e dentro do legislativo, daquilo que vai trazer resultado para o nosso povo. Então a gente pode ser avaliado. Todas as situações econômicas do país precisam ser avaliadas. Não só do legislativo, mas de todas as outras, o judiciário, o executivo e o legislativo, para que a gente vá dar o mais importante é a saúde e a educação do nosso país. Sem isso, realmente vai ficar o caos será maior. E é o que a gente está vendo. A gente recebe às vezes ligações de pessoas que vêm do interior que não tem, chega num hospital, não tem um medicamento para atender, e a gente se sente impotente para resolver essas coisas, porque vai procurar quem? A quem vamos recorrer? Chegando lá, a gente vê que a pessoa está numa maca, deitada numa maca. Isso aí é falta de melhor distribuição do recurso do nosso estado, do nosso país. Então nós precisamos rever o Brasil de uma maneira geral. Professora, aqui é a nossa obrigação, né, colocar aquilo que o seu eleitor, né, o eleitor amazonense, quer tirar as dúvidas para que ele possa, no dia 7 de outubro, outorgar uma procuração a todos aqueles que vão representá-lo. E esse assunto, eu estou aqui na condição de mediador desse debate, esse assunto da convocação dos concursados está tomando aqui uma proporção muito grande. Eu não vou nominar as pessoas, porque são muitas mensagens que estão chegando, então para que ninguém fique de fora, e eu quero, até com a experiência de vida que a gente tem, e eu já lhe fiz a pergunta, que quando se realiza um concurso, né, que se pressupõe que deve ter um número de vagas, é a mesma coisa que uma indústria coloca um anúncio no jornal chamando determinada função lá para preenchimento de vaga, automaticamente essas vagas são preenchidas, né? E aí nós estamos vendo aí casos de 4 anos, de 2 anos, de 1 ano, de concursos realizados e não... E a senhora, as pessoas estão transferindo para a senhora aqui a responsabilidade de luta pela renovação dos contratados. Então eu quero abrir aqui a nossa tribuna para que a senhora se defenda, coloque aí a sua posição mais uma vez, porque já foi perguntado e respondido pela senhora, mas eu estou vendo que as coisas aqui estão tomando uma proporção muito grande, então eu acho que é uma obrigação nossa lhe reservar o espaço para sua defesa. Bem, eu quero dizer o seguinte, parece que eles ainda não entenderam que todas as vagas que foram anunciadas pela secretaria, eles serão chamados. Existe um cadastro reserva. Esse cadastro reserva não vai ser chamado agora, vai ser chamado a posterior. Mas as vagas, pelo menos, são essas informações que eu tenho da Secretaria Municipal de Educação, que eram 400 vagas, vão ser chamados 658, porque ou abriram-se mais nova vaga, esses serão chamados. Agora, esses que estão no cadastro reserva, que é após as 600, serão em outra oportunidade, a partir do próximo ano. O que eu estou defendendo é que sejam chamados de imediato os 600, mas como são vários professores que têm carga dobrada, que chamem, coloque seu professor efetivo no seu devido lugar e mantenham até o final de dezembro de 2018, que é o prazo máximo, os PSS 2014, que a prorrogação vai terminar agora em dezembro. É isso que eu estou defendendo, mas como foi colocado também por várias pessoas que estão assistindo, vários professores, que a CEMED não deu uma posição, e você até sugeriu, né? Uhum. Que a gente possa esclarecer. É isso que a gente vai fazer amanhã, vai procurar a secretaria, pedir para a secretaria dar uma nota, esclarecer, acalmar o coração dos professores que estão angustiados, que muitos estão sem trabalhar, com certeza, estudaram, foram para cursinho, pagaram apostilas, estão preocupados, e a gente vai tentar da melhor maneira possível, claro, bem claro, sem deixar nada de fora, procurar esclarecer e pedir para a CEMED fazer esse esclarecimento público.
A senhora acha que até quando a gente consegue, até para acalmar os corações do nosso seguidor que está acompanhando o debate? Eu acredito que amanhã, eu conversando com o Bruno, que é o doutor Bruno, ele é o secretário administrativo financeiro, eu peço para eles fazerem isso, eles têm lá um site, eles postarem essas informações. Amanhã de manhã, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é procurar o doutor Bruno. Eu vou até ajudá-la aqui, professor. Eu quero estender então esse apelo ao prefeito Arthur Neto, que eu sei, os problemas da cidade são muitos, mas esse problema é um problema preemente que precisa de uma solução imediata ou de uma satisfação imediata. Sim, o prefeito, ele tem, na sua história política, ele sempre foi um democrata, sempre foi um homem de debate, e eu tenho certeza que ele vai vir a público, e já está aberto aqui os nossos microfones, nossas câmeras, para que ele possa fazer esse comentário e dar a satisfação a essas pessoas. Todos são iguais perante a lei, é o que diz a Constituição máxima desse país. Então, eu acho que é um dever, do Executivo, Nós entendemos que a sua posição como legisladora, a senhora não tem poderes para nomear ninguém. Mas o que as pessoas estão pedindo aqui, a maioria, é que a senhora se esforce um pouquinho aí com as suas argumentações junto ao Executivo para que isso ocorra, né? Nós estamos aí no ano eleitoral, a senhora está em busca de uma cadeira lá aí na Assembleia, e é muito importante, e eu também acho que a senhora não deve levar nas costas tudo isso, né? Eu acho que a senhora tem que levar quem de direito, no caso, o Executivo Municipal. Farei com prazer. Amanhã a gente, inclusive, eu vou passar seu número e eu peço para o doutor Bruno ligar e dar esse esclarecimento. Estamos à disposição, Jornal do Comércio, Amazon Play, está aqui justamente para levar essas respostas a todas essas pessoas que estão ansiosas. Eu sei que aqueles que são contratados também representam um número muito forte, muito grande, né? A gente fica preocupado, né, Fred? Deixa as pessoas numa situação, porque resolve o problema de um, mas é o que a lei diz, e a lei tem que ser respeitada, fez concurso, tem que tomar posse, né? E aqueles que, quando foram contratados, sabiam que eram temporários, né? E eu sei que ninguém gosta de perder seu salário, perder seu emprego. Mas a lei está aí para ser cumprida. E se a gente não começar a consertar esse país no cumprimento das leis, nós vamos estar enxugando gelo, como diz aí, muitas funções. Vereadora, foi um prazer recebê-la aqui. Eu quero deixar aí agora a senhora uns minutos para que a senhora se dirija aí aos nossos seguidores, aos nossos telespectadores, e fique à vontade aí num tema livre para a senhora fazer as colocações que a senhora achar que são pertinentes. Eu é que agradeço essa oportunidade, a Rádio Baré, ao Jornal do Comércio, a Amazon Play, ao Fred, ao Oswaldo, a toda a equipe. É um momento assim muito bom da gente estar diretamente aos nossos ouvintes, telespectadores, e dizer para tranquilizar os professores que não sou inimiga da classe, não, ao contrário. Eu sou uma defensora. A gente vai encontrar uma saída, tenho certeza. A CEMED tem seu planejamento e a gente espera que tudo se resolva ainda este mês de julho, porque estamos retornando agora do recesso escolar. E aí, claro que há a necessidade de que esses professores também, oportunamente, já sejam chamados. Então, a todos uma boa tarde, agradeço a oportunidade e coloco a Comissão de Educação à disposição de todos. Ok, recebemos aqui então a vereadora e pré-candidata a deputada estadual pelo PSDB na eleição próxima agora do dia 7 de outubro, juntamente aqui com o meu colega Fred Novaes, editor-chefe do Jornal do Comércio. E eu quero já antecipadamente, vereadora e pré-candidata, já convidá-la novamente após as convenções partidárias, onde a senhora deixará o status de pré-candidata a ser candidata de fato e direito na eleição vindoura, que a senhora volte aqui e espero que a senhora volte com novidades para essas pessoas, né? Sem dúvida. E que a gente possa ampliar nosso debate, saindo um pouco da educação e conhecendo mais da Terezinha Ruiz sobre outros assuntos que são pertinentes a um legislador estadual, no caso, a senhora venha a ser eleita agora em 2017. Muito obrigado, em 2018. Muito obrigada. Desculpa.
Obrigado pela presença, obrigado a vocês que nos seguiram, que compartilharam, que perguntaram. Esse é o nosso papel, é o papel meu e do Fred aqui, em levar para vocês um maior número de pessoas candidatas e atualmente pré-candidatos a todos os cargos que ocorrerão agora na eleição de outubro. E você vai tirar sua conclusão. A responsabilidade é sua, única e exclusivamente sua, para depois não ficar aí lastimando nos próximos 4 anos, nos próximos 8 anos, no caso de senadores da República. Ah, está errado. Está errado se você votar errado. Aqui nós estamos dando a oportunidade de você participar, perguntar, sanar dúvidas e questionar. Tudo que é feito com a educação, com respeito, porque todo mundo merece isso, com certeza você terá voz aqui em 2018, ano da transformação. Não é isso, meu amigo Fred? Exatamente. E essa questão que a gente vê hoje, desse debate aí nas redes sociais, vai ser cada vez mais. Quando estiver liberado o período de campanha, certamente vai crescer essa efervescência das manifestações pela internet. Ok. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu quero agradecer a nossa equipe técnica aí, ao grande Ed Guzmão, a dona Beatriz Rocha, mais conhecido como Bia Rocha, é a menina que produz as artes, com aquela foto bonita que ela colocou da senhora, e fica aqui mexendo nos teclados, aí, fazendo os cortes, e o Ed aí dirigindo a nossa parte de imagem e som aqui do programa. Muito obrigado. Esqueci a nossa auxiliar Graça, tá? Ela está em estágio probatório, entendeu? Então ela não foi efetivada ainda aqui, mas ela, assim o momento que for, ela vai entrar na ficha técnica também, ok? Muito obrigado a todos, um abraço e até mais. Voltamos, aliás, né, Fred? Quarta-feira tem programa, nós voltamos no mesmo horário, provavelmente vai ser um pré-candidato ao Senado da República, e na quinta nós já temos confirmado, né, Fred? Quem vai ser? Vai ser o vereador Chico Preto, que também é pré-candidato ao Senado. Ok. Será na quinta, porque na próxima sexta nós não faremos o programa, em virtude do Brasil e Bélgica, que será na parte da tarde, 14 horas, horário em Manaus, é isso? Exatamente. Ok, então. Então até quarta, nós voltamos aqui, Jornal do Comércio, Amazon Play, TV Digital e Rádio Baré. E você também fique ligado que a Rádio Baré é Ondas Tropicais. Nos próximos 30, 40 dias já estaremos no ar levando as nossas mensagens aqui do Amazonas para todo mundo através das ondas tropicais. Um abraço e até quarta.